Senhor Jesus, mais uma vez estamos reunidos à Casa de Conselheiro para mais um estudo, que o Senhor possa se fazer presente, não só entre nós, mas para toda essa humanidade, que mais uma vez te rogamos misericórdia junto ao nosso Pai, para que possamos passar por este momento que estamos passando com resignação, com cuidado, com mais amor e compreensão aos nossos irmãos que sofrem. Que possamos, Senhor, estar em sintonia e que o Senhor possa, Senhor, envolver a todos esses irmãos encarnados e desencarnados, os que sofrem e os que fazem sofrer. Que possamos todos nos melhorar. Envolva a nossa irmã encarregada do estudo da noite, para que ela possa transmitir, amparada por todos os seus amigos espirituais, e que possamos fazer uso no dia a dia da prática do estudo da noite. Que assim seja, graças a Deus. Boa noite, meus irmãos caravaneiros. Obrigada, Carlos, pela prece inicial, nos colocando em sintonia com a espiritualidade. Hoje, mais uma vez, continuamos o estudo do Livro dos Espíritos. Estamos na segunda parte do mundo espírita, o mundo dos espíritos, no capítulo 6 da vida espírita, e hoje entramos nas questões 304 a 307, iniciando um novo tema, que é recordações da vida corpórea. Nós sabemos que quando reencarnamos, pelo véu do esquecimento, nós não temos as lembranças das vidas anteriores. Agora, o que Kardec quer saber é o contrário. Ao desencarnarmos, no momento do desencarne, nós temos as lembranças da existência atual e de existências anteriores? Esse é o tema da noite de hoje. Então, na pergunta 304, Kardec diz o seguinte: lembra-se do espírito da sua existência corporal? E os espíritos respondem: lembra-se, isto é, tendo vivido muitas vezes na Terra, recorda-se do que foi como homem, como pessoa. E eu te afirmo que frequentemente ele ri, penalizado de si mesmo. Então, nos lembramos, sim, e às vezes até rimos, daquelas coisas que fizemos em outras vidas. Kardec faz aqui uma comparação, tal qual o homem chegou à madureza e que ri das suas loucuras de moço ou de suas puerilidades da meninice. Para 305, Kardec continua especificando um pouco mais como essas lembranças. Ele pergunta assim: a lembrança da existência corporal se apresenta ao espírito completa, inopinadamente, subitamente após a morte? E aí eles dizem não. De lembrar, lembramos, mas assim, tudo completamente de uma só vez e subitamente, não. Vem-lhe pouco a pouco, qual imagem que surge gradualmente de uma névoa, à medida que nela fixa ele a sua atenção. Miramês vai nos ajudar a entender essa questão dizendo o seguinte: o espírito, ele lembra das coisas da vida anterior, sim, porém com um objetivo. Então é preciso ter um objetivo para nos lembrarmos das vidas anteriores, da existência anterior. Então ele diz: se for por um motivo de ensinamento, por necessidade e não por curiosidade ou brincadeira. E diz que lições que ficam na nossa consciência, elas tanto podem nos defender como podem nos acusar.
Então isso já é um aprendizado para nós na atualidade, na nossa vida, no dia a dia de hoje, para recordar até situações da nossa infância, do nosso passado. Se não tiver um objetivo, uma finalidade de crescimento, para que nós vamos perder tempo nos lembrando de coisas que não vão construir? Miramês ainda diz o seguinte, que há espíritos que não se lembram de nada, que estão em completa ignorância até de si mesmo. A gente sabe, né, disso, que às vezes os espíritos não têm no seu desencarne, dependendo da maneira, inclusive, como desencarnam, eles não têm nem consciência do seu desencarne. Então, como é que ainda vão lembrar, né, vão ter essa condição equilibrada de lembranças? Não é o momento. E Miramês ainda nos adverte que recordações nos fazem reviver situações. Então ele diz, sejamos cautelosos nas recordações, de modo que elas nos levem para a paz interna. Aquilo que desde o início eu colocava, né? De que adianta ficarmos remoendo o passado, que não vai nos levar a nada. Vamos exemplificar essa situação trazendo do capítulo 21 da obra Nosso Lar, de André Luiz, psicografada por Chico Xavier, lembranças de Dona Laura. André Luiz vai visitar a casa de Lísias, que era um enfermeiro que cuidava dele, e conhece ali a sua mãe, a sua família em si, mas o importante desse capítulo é a conversa de André Luiz com Dona Laura. Dona Laura está se preparando para reencarnar, e aí André, né, ele diz o seguinte, que aquelas afirmativas, ele diz assim, causavam-me viva impressão. Era a primeira vez que se feria tão fundo aos meus ouvidos, na colônia, o assunto referente a encarnações pregressas. Porque André Luiz ele tinha uma consciência da encarnação última dele, da mais recente. E olha que interessante, é a primeira vez que ele vê assim, se falar de reencarnações pregressas ali com Dona Laura. Então ele pergunta, senhora Laura, permita por obséquio uma parte, perdoa minha curiosidade. No entanto, até agora ainda não pude conhecer mais detidamente o que se relaciona com o meu passado espiritual. Eu não estou isento dos laços físicos? Não atravessei o rio da morte, eu não estou desencarnado, né? Para eles eu estou desencarnado, era para eu lembrar, né? A senhora recordou o passado logo após a sua vinda ou esperou o concurso do tempo? E então Dona Laura sorri e diz para ele, esperei, meu filho. Antes de tudo, é indispensável nos despojarmos das impressões físicas. As escamas da inferioridade são muito fortes. É preciso grande equilíbrio para podermos recordar edificando. Olha que coisa linda. É preciso equilíbrio para recordar edificando, porque senão você vai recordar e não vai edificar nada, não vai levar a nada. Então vejam a condição que Dona Laura coloca aqui para ele. E aí ela diz, né, em geral, todos nós temos erros clamorosos no ciclo das vidas passadas. Quem lembra o crime cometido, por exemplo, costuma se considerar o mais perverso, né, desventurado do universo. E por outro lado, quem recorda o crime de que foi vítima, considera-se o mais infeliz de todos os homens. Portanto, somente a alma muito segura de si recebe tais atributos como realização espontânea. As demais são devidamente controladas no domínio das reminiscências e se tentam burlar esse dispositivo da lei, não raro tendem ao desequilíbrio e à loucura. Então, Dona Laura já coloca aqui como a espiritualidade acompanha esta situação do espírito para que ele se recorde
dependendo da situação em que ele se encontra, e que é preciso equilíbrio para recordar edificando. Questão 306. Kardec pergunta: o espírito se lembra pormenorizadamente de todos os acontecimentos da sua vida? Apreende o conjunto deles de um golpe de vista retrospectivo? Lembramos de tudo pormenorizadamente? E os espíritos dizem: lembra-se das coisas de conformidade com as consequências que delas resultaram para o estado em que se encontra como espírito errante. Bem compreendes, portanto, que muitas circunstâncias haverão de sua vida a que não ligará importância alguma e das quais nem sequer procurará recordar-se. Então os espíritos respondem que vamos lembrar daquilo que teve uma consequência, um resultado para aquilo que somos naquele momento. Mas Kardec insiste, e vai desmembrando essa questão. Na 306A, ele diz assim, ele pergunta assim: mas se quisesse, poderia lembrar-se delas? E os espíritos dizem que sim, pode lembrar-se dos mais minuciosos pormenores e incidentes. Podemos, assim relativos aos fatos, como até aos seus pensamentos. Não o faz, porém, desde que não tenha utilidade. Percebemos como que, para a espiritualidade, o importante é aquilo que Miramês dizia lá no início, é ter um objetivo, é ter uma finalidade, não é lembrar por lembrar, por curiosidade ou por brincadeira. Não vale a pena isso, E Kardec continua ainda desmembrando na 306b, dizendo o seguinte agora: entrevê o espírito o objetivo da vida terrestre com relação à vida futura? Ele consegue entrever isso, qual é o objetivo da vida terrestre com relação a uma próxima reencarnação? E os espíritos dizem que certo que o vê e compreende muito melhor do que em vida do seu corpo. Quer dizer, quando tivermos na erraticidade, vamos ter condição muito maior para entrever o que poderemos realizar numa vida futura, numa outra reencarnação, para nos melhorarmos. Compreende a necessidade da sua purificação para chegar ao infinito, ao espírito feliz, que é a finalidade, a última, e percebe que em cada existência deixa algumas impurezas. No livro O Pensamento de Emmanuel, de Martins Peralva, na lição 15, Lembranças da Vida Física, Emmanuel nos diz o seguinte: que recordar é o agente que nos premia ou nos pune. É claro, ante os acertos e os desacertos da rota da nossa vida, Ou vamos ter lembranças que vão nos premiar, porque fizemos coisas moralmente aceitas e condizentes, ou vai nos punir, nos mostrando as coisas erradas, os nossos desacertos, E Emmanuel continua dizendo o seguinte, que é um assunto muito sério, o despertamento no além-túmulo, pela razão pela qual algumas vezes os próprios benfeitores favorecem o adormecimento. Nem sempre nós no desencarne, os espíritos no desencarne estão em condições de nos depararmos com as coisas que fomos e que fizemos. E por isso a espiritualidade tem esse cuidado, como diz aqui Emmanuel, de
favorecer um certo adormecimento. Naquele momento não dá para lembrarmos. Naqueles que se não prepararam convenientemente, as impressões da vida física, geralmente acompanhadas de dolorosas recordações, transferem-se para a vida espiritual. Olha aí, para aqueles que não se prepararam convenientemente. Então, é agora. Não temos que esperar o desencarne para... Para que estamos aqui estudando? Para lembrarmos lá quando chegarmos do outro lado, eu estudei isso. Não, é agora. É agora que temos que nos preparar para termos boas recordações. E para termos boas recordações, precisamos ter boas ações. Não é isso? É por isso que há muitas criaturas, diz Emmanuel, e milhões delas, que desencarnam diariamente, mas poucas se libertam. É muito triste, né? Eu acho que deve ser para nós chegarmos do outro lado e vermos que tudo que programamos foi por água abaixo. Então, meus irmãos, temos que nos questionar a cada dia, a cada momento, como estamos vivendo, o que estamos fazendo, o que estamos realizando para o nosso crescimento espiritual, para a nossa evolução enquanto pessoa, enquanto espírito. Miramês, nessa questão da memorização, ele nos diz o seguinte: a memorização da consciência ela é perfeita, né? Quando Kardec fala, mas pode lembrar, consegue lembrar? Sim. Miramês, inclusive, ele faz aqui uma comparação muito interessante. Ele diz que a consciência é perfeita. Tudo ela guarda no seu arquivo interno. E se compararmos com um computador, ainda assim é fraca a imagem. Vejam bem, hein? Acessá-la vai depender do objetivo e finalidade. Veja como o Miramês bate muito nessa tecla. Objetivo e finalidade. E aí ele nos traz a recordação do texto bíblico que nos ensina muito em seu simbolismo, quando ele revela que a mulher de Ló olhou para trás e tornou-se estátua de sal, lá em Gênesis, no capítulo 19, versículo 26, quando Ló sai com a sua família, orientado por Deus, Sodoma e Gomorra pegando fogo, porque caíram totalmente numa vida errante, e ele diz, vão e não olhem para trás, sigam em frente sem olhar para trás. E a mulher de Ló olha para trás e vira estátua de sal. É claro que é uma linguagem figurada, uma linguagem figurativa aqui, mas que fala muito, dizendo que nós não devemos paralisar as nossas atividades em recordações improdutivas. Não é ficar olhando para trás, nós não podemos estacionar no tempo. Sodoma e Gomorra acabou, é ir para frente. Não podemos desperdiçar, o tempo quando nós poderíamos o quê? Semear em terreno bom para colhermos frutos enobrecidos. Essa é a mensagem ali que Gênesis quer nos passar na figura da esposa de Ló, que olha para trás e vira estátua de sal. Nesse querer desperdiçar em recordações improdutivas e não ir para frente. E lembramos também quando Jesus, podemos lembrar aqui, quando Jesus fala lá em Lucas, no capítulo 9, no versículo 52, que ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Quer dizer, é seguir em frente sem ficar minuciando aí em situações, em recordações que não levam a nada. Fizemos coisas erradas, atrocidades. O importante é agora, é ir para frente, é ir sempre em frente. Última questão nossa do estudo de hoje, pergunta 307. Kardec pergunta: como é que ao espírito se lhe desenha na memória a sua vida passada? Como é que acontece isso de recordar a vida passada? Ele diz,
Será por esforço da própria imaginação, a pessoa se esforçar para lembrar, ou por um quadro que se lhe apresenta à vista, né? Que apresenta assim como se fosse, né, uma imagem cinematográfica. E aí os espíritos dizem que é de uma forma e de outra. Tanto pode ser de um jeito como de outro, e depende, né? São-lhe como que presentes, olha que interessante, presentes todos os atos de que tenha interesse em lembrar-se. Então precisa ter interesse, e só vai ter interesse se tiver objetivo e finalidade, né? Os outros lhe permanecem mais ou menos vagos na mente ou esquecidos de todo. Quanto mais desmaterializado estiver, mais desprendido, né, da matéria, tanto menos importância dará a coisas materiais. Essa a razão porque muitas vezes evocas um espírito que acabou de deixar a Terra e verificas que não se lembra dos nomes das pessoas que lhe eram caras, nem de uma porção de coisas que te parecem importantes. É que tudo isso, pouco lhe importando, logo caiu no esquecimento. Ele só se recorda perfeitamente bem dos fatos principais que concorrem para a sua melhoria. Interessante, né? Miramês nos ajuda a entender essa questão dizendo o seguinte: alguns pensam, né, e muitos de nós, né, eu também pensava assim, que desde que a gente desencarna, desde que o espírito desencarna, ele se lembra de tudo, né? Vai passar um filme, vai recordar de tudo, inclusive das vidas passadas, e tudo vai vir assim como um flash, né? E Miramês diz que isso é um engano, que o processo da lembrança é de acordo com as necessidades da alma, e ele já disse lá anteriormente que é gradativo, que se dá gradativamente. Para isso, existe alguém que regula as nossas lembranças. E vejam bem, não estamos ao léu, estamos sempre amparados pela espiritualidade. É, pois, tornamos a falar uma ciência divina com sublime força para despertar as criaturas. O espírito evoluído, que já se libertou das paixões humanas, que encontra no amor seu próprio alimento de vida, pode ir ao passado quando ele desejar, extraindo dele experiências que lhe servem para maiores esclarecimentos. É a maturidade, né, do espírito. Assim, ele aprendeu a não julgar os outros. Isso é muito importante, né? Pelos erros cometidos, porque também ele errou no passado. Ele se lembra sempre da advertência de Jesus que disse: não julgueis para não ser julgados. Todos nós cometemos falhas e às vezes cometemos as mesmas falhas daquele que hoje a gente critica. Então é preciso respeitar o grau de evolução de cada um. Se nos achamos acima de alguns irmãos, tenhamos misericórdia, porque já fomos como eles, já cometemos as mesmas falhas muitas vezes. Pode ser que nem nos lembramos nesse momento. Então é preciso não julgar, porque muitas vezes aquilo que estamos julgando a nós mesmos, né? Mais uma vez ali em Nosso Lar, no capítulo 21, ainda aquela questão das recordações de Dona Laura, agora ela fala para André Luiz sobre as recordações das vidas passadas. É interessante isso. Ela explica a André Luiz que ela e o marido, eles tiveram a permissão para ler anotações das vidas deles dos últimos 300 anos. Olha que interessante, que foi permitido pelo Ministério do Esclarecimento esse acesso deles a essas anotações, e diz que inclusive eles falaram para eles que não poderia ter acesso a coisas anteriores a 300 anos porque eles não teriam como suportar. E aí André pergunta: e como é que foi isso? Vocês, ao mesmo tempo que iam lendo, já iam lembrando de tudo? E a Dona Laura diz: não,
A leitura apenas informa. Depois de longo período de meditação para esclarecimento próprio e como surpresas indescritíveis, fomos submetidos a determinadas operações psíquicas, a fim de penetrar os domínios emocionais das recordações. Olha que interessante, gente. Os espíritos técnicos no assunto nos aplicam passes no cérebro, despertando certas energias adormecidas, tudo acompanhado pela espiritualidade, nada sem auréola, sem finalidade, sem objetivo. Lá no Ministério do Esclarecimento, isso. Ricardo e eu, que é o esposo dela, ficamos então senhores de 300 anos de memória integral. Compreendemos então quão grande ainda era o nosso débito com as organizações do planeta. Em vista disso, dessas observações referentes ao passado, combinamos um novo encontro aqui, um novo encontro nas crostas terrestres, né? Temos muito trabalho ainda por fazer. Desse modo, ele reencarnou faz uns 3 anos e eu estou prestes a reencarnar, nos próximos dias. Estou só aguardando a chegada da Teresa, que era a filha, né, para deixá-la junto aos nossos e ela vai partir. Olha que interessante, então tudo muito bem arquitetado, essas lembranças das vidas passadas, eles tiveram acesso com toda a espiritualidade acompanhando para que reformulassem a próxima reencarnação. E para fechar o nosso estudo, ainda na lição 15 lá do pensamento de Emmanuel, nas lembranças da vida física, as palavras de Emmanuel para fechar o nosso estudo com chave de ouro, né? Ele diz assim: vida equilibrada, consciência isenta de remorsos e amor ao próximo asseguram posição feliz na espiritualidade e recordações igualmente venturosas. Para lá do sepulcro surge o registro contábil da memória como elemento de aferição do nosso próprio valor. Fiquemos, irmãos, com essa advertência, com essa amorosidade, né, da espiritualidade, quando ele diz: vida equilibrada, consciência isenta de remorsos e amor ao próximo. Essa é a fórmula para que hoje possamos viver e já ir construindo aquilo que será nossas recordações no nosso desencarne na vida espiritual. Vamos à nossa prece. Pai de infinita misericórdia, Mestre Jesus, Maria Santíssima, nossa Mãe querida, guias espirituais, nossos anjos da guarda, todos os nossos protetores, nós agradecemos porque constantemente estás conosco, nos conduzindo, nos ajudando, nos orientando. E queremos mais uma vez colocarmos nas suas mãos, pedindo que nos ajude a cada dia discernirmos o melhor caminho a seguir. Dai-nos a sabedoria, o entendimento para nos comportar diante dos nossos irmãos, diante das situações, da melhor maneira possível, de acordo com as suas leis naturais e morais. Ajuda-nos a termos boas lembranças a cada dia da prática da caridade, na ajuda a cada irmão. Lembrarmos de quantos nossos irmãos também nos ajudam, nos orientam, nos conduzem a nos melhorar. Assim, ó Pai, confiamos as nossas vidas e a vida de cada irmão, principalmente aqueles mais necessitados,
os desamparados, os desabrigados, os desesperados. Olhai por cada filho teu, conduz cada um no caminho da paz, no caminho do bem, no caminho da tua misericórdia. E assim, pedimos a permissão para encerrarmos o estudo dessa noite, dando todos juntos graças a Deus. Fiquemos todos com Deus e tenhamos uma boa semana. Muita paz.